Marcos, no seu capítulo de número 4, verso de número 35, quero estar fazendo a leitura da palavra de Deus às nossas vidas esta noite. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve calmaria. Quantos podem, diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, se assente por bondade. Queridos, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui esta noite, pela permissão que Deus nos dá de estarmos aqui para falar da bondade de Deus. Sendo assim, eu quero ser grato a Deus pelo líder desta casa, pastor André. É uma honra, tá bom? Que Deus abençoe a pastora Alessandra. Deus abençoe a vida da senhora. Aos nobres amigos que eu tenho, já vi alguns aqui, pastor Daniel, pastora, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero, irmãos, ser grato a Deus pela vida do meu amigo André, está lá atrás. O André, uma bênção de Deus, não só para a minha vida, mas para a nossa cidade. O André é uma pessoa que a gente tem uma amizade já há alguns anos e sempre foi uma bênção. Que o Senhor continue abençoando, tem sido um apoio para as igrejas, tem sido um apoio para as nossas vidas, e eu quero honrar a Deus pela vida do André, que a sua trajetória seja brilhante, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando e alargando os seus caminhos por onde você passar, que você tenha sucesso na sua empreitada. Vem coisa boa por aí, se Deus quiser, amém? Que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do meu filho e minha nora, que me acompanha aqui esta noite, amém, queridos? Quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus aqui esta noite? Queridos, esse texto que ora acabamos de ler vai trazer a narrativa de um dos grandes feitos de Jesus. Haja vista que o ministério de Jesus nesta terra foi marcado por diversas maravilhas e diversos milagres. Jesus, nos seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério aqui, terreno, ele vai realizar diversos milagres. Por que não falar de curas, de prodígios, de maravilhas que ele fez? Jesus fez milagres que aos olhos de alguém era pequeno, mas para aqueles que estavam necessitados era algo grandioso. Jesus, ele abriu olhos de cego, ele curou paralíticos, ressuscitou mortos. Jesus alimentou a multidão. Então, se fôssemos classificar todos os milagres e os feitos de Jesus, faltaria palavras para mensurar o tamanho dos milagres que Jesus fez. Mas haja vista que Jesus não somente realizou grandes milagres, grandes prodígios, mas aonde ele estava, aonde Jesus passava, ficava uma marca da sua passagem. Eu nunca vi dentro da história de Jesus chegar em um ambiente e o ambiente continuar do mesmo jeito que estava. Pastor, me prova. Eu te provo. Quando Jesus chega em Jericó, Jericó era uma cidade movimentadíssima. Jericó era uma cidade a qual havia muitos comércios, e a Bíblia vai dizer que chegando lá,
Jesus entra e ele sai rapidamente, mas ele deixou uma marca, porque havia um homem que todos os dias era colocado à porta da cidade, mas quando ele ouviu que Jesus estava na cidade, ele disse: hoje é a minha oportunidade. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele começa a clamar por Jesus, até que Jesus para. E a Bíblia vai dizer que Jesus entrou, parou, passou, mas ele deixou um rastro do milagre dele na vida daquele homem chamado Bartimeu. A Bíblia vai dizer de uma mulher que ela está saindo da cidade, mas o sair da cidade dessa mulher é um sair de choro, é um sair de desespero, porque ela está indo levar o seu filho único para ser enterrado. Mas a Bíblia vai dizer que na porta da cidade ela tem um encontro com Jesus, e o encontro que ela teve com Jesus marcou a história dela, porque a Bíblia vai dizer que Jesus para o cortejo, toca no moço, toca no esquife melhor, e diz para o moço: levanta. E o moço levanta ressurreto, porque aonde Jesus chega tem milagre. E eu tenho uma notícia boa para a tua vida: você que veio para a campanha As Bênçãos do Senhor, Ele está nesse ambiente esta noite. Eu sou o primeiro que acredita. Quem acredita nesta palavra? Ele tem milagre para a tua casa, Ele tem milagre para a tua vida, Ele tem milagre para a tua história. Então se prepare, porque o Senhor, por certo, irá te abençoar. E da maneira que você veio, você não sai. Da maneira que você veio, você não vai para casa, porque tem bênçãos de Deus para a tua história. Quando nós analisamos o texto a qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus está em Cafarnaum, e Jesus acostumava sempre ficar em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele realiza diversos milagres em Cafarnaum. Só que de repente Jesus tem uma ideia, e a Bíblia vai dizer que de repente ele toma a decisão de sair daquela cidade. Nós chegamos no capítulo 4 e o verso 35, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para os seus discípulos, e o texto, ele agora vai frisar bem, que sendo já tarde, Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Quando nós lemos isso, nós vamos logo entender que para passar do outro lado era necessário atravessar o mar. Só que quando nós lemos a Bíblia e nós lemos o texto, nós vamos ver que já está tarde. Jesus não tomou a iniciativa de ir pela manhã. Jesus não tomou a iniciativa de ir no outro dia, mas foi de repente. Ele toma a decisão: vamos para o outro lado. Só que eu aprendo algo dentro do texto. Em alguns textos dentro da Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele não vai, ele designa os seus discípulos para ir. Ele manda os seus discípulos ir, como foi na multiplicação de pães. Ele acabando de multiplicar os pães, ele olha para os discípulos e diz: eu não vou, vocês vão, e eu encontro vocês mais à frente, porque eu vou ficar orando. Mas nesse caso não. Jesus olha para os discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz: nós iremos atravessar para o outro lado, nós iremos passar para o outro lado. Jesus está dando uma ordem para os discípulos: passemos. Qual é a ordem dele? É passar para o outro lado. Só que quando nós olhamos, nós vamos ver que em nenhum momento ninguém vai questionar Jesus. Ninguém vai trazer um questionamento: mas Jesus, por que passar para o outro lado uma hora dessa, sabendo os perigos do mar, sabendo os perigos de navegar à noite? Mas a Bíblia vai dizer que todos ouvem a voz de Jesus. Agora, a pergunta é: por que os discípulos vão entrar no barco? E a Bíblia vai dizer que eles deixam tudo do jeito que está e segue. Por quê? Porque tem uma palavra liberada. E qual é a palavra? A palavra liberada é: nós vamos chegar do outro lado. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que entrou aqui esta noite. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa. Tem uma palavra de Deus liberada
sobre a tua vida. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua saúde. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua família. E se foi Ele que liberou a palavra, pode descansar, pode ficar tranquilo, porque aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir a palavra que Ele liberou. Talvez você veio para esse culto dizendo: mas eu estou debaixo de uma palavra liberada e os ventos vieram. Eu estou debaixo de uma palavra liberada e as coisas saíram do lugar. Eu estou debaixo de uma palavra liberada e parece que cada coisa vai indo cada dia de mal a pior. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem liberou a palavra não te abandonou na beira do caminho. Quem liberou a palavra não te abandonou na beira da estrada. Descansa o teu coração, porque a palavra liberada é: nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Esta é a palavra liberada de Jesus. Nós vamos para o outro lado. Só que agora eu fico imaginando, Jesus conhece a situação de navegar à noite. A Bíblia vai dizer que eles entram no barco. Eles entrando no barco, eles estão navegando. Só que algo me chama a atenção. Por quê? Porque quando eles entram no barco, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele não vai conversando com os discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus não vai ajudando ali remar, não. A Bíblia vai dizer que Ele entra no barco, deita na parte de trás, numa almofada e vai dormir. Olha Jesus pregando para mim e para você: barco que eu estou, pode navegar tranquilo, porque vai chegar onde tem que chegar. Eu vim aqui esta noite com uma palavra de Deus para a tua vida, porque irmãos, vamos ser sinceros, quem dorme no meio de uma turbulência, quem dorme no meio de um mar, quem dorme no meio de uma tempestade, é só quem conhece de mar, é só quem conhece e manda nos ventos, é só quem conhece e manda na tempestade. E Ele me traz esta noite com uma palavra para a tua vida: descansa o teu coração, porque o mesmo que liberou a ordem é o mesmo que está com você. O mesmo que liberou a ordem é o mesmo que vai te conduzir para o destino que você tem que chegar. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco, deita e Ele está tranquilo. Por quê? Porque Ele sabia aonde Ele iria chegar. Ele sabia a palavra liberada. Pois bem, os discípulos estão navegando e a Bíblia vai dizer que de repente levantou-se uma grande tempestade, um grande vendaval. A Bíblia vai dizer que de repente levantou-se um grande vento, e o vento está assolando o barco, o vento está açoitando o barco, a ponto de encher o barco de água, e Jesus está dormindo. A Bíblia vai dizer que o barco está balançando, o barco está indo diante da tempestade, porque o mar está bravio, e Jesus está dormindo. Sabe o que Jesus estava dizendo para a gente? Não é porque eu liberei a ordem que não irá vir vento, não é porque eu liberei a ordem que não vai vir as provações, não é porque eu liberei a ordem que não vai vir as tribulações. Ele mesmo disse: filhinhos, eu tenho dito isto para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas vírgula, eu venci o mundo. E esta noite Jesus me traz aqui para te dizer: há um diferencial quando eu atravesso a tempestade e Jesus está no controle. Há um diferencial quando eu enfrento os ventos e Jesus está no meu barco, porque barco que Jesus não está, o primeiro vento, aleluia, afunda, a primeira tempestade afunda, mas barco que Jesus está, o vento pode até vir, mas eu sei aonde eu vou chegar. O vento pode até vir, mas eu sei o meu destino. Deus me traz aqui esta noite para dizer para alguém: existem algumas pessoas que estão atravessando os ventos da vida, e quando eu leio a Bíblia, eu vou ver alguns ventos que Deus permitiu chegar, mas eu tenho uma notícia boa:
calma, nem todo vento é o diabo que manda, nem todo vento é para acabar com a tua história. Tem vento que é permissão de Deus para te colocar no destino que Ele quer. Tem vento que é permissão de Deus para te colocar na posição que Ele quer. Eu não sei como você veio, qual é o tamanho do vento, mas Ele está dizendo: eu estou no controle de todos os ventos que você tem atravessado. O vento pode estar contrário. O vento pode estar contrário, mas o diferencial é quem está com você na tempestade. O diferencial é quem está com você no barco. Porque, irmãos, Ele está dormindo, mas Ele está no controle. Tem momentos na nossa vida que parece que Jesus perdeu o controle da situação, mas Deus está balançando para lá e para cá. Está difícil suportar a dor, está difícil suportar as frustrações, mas Ele está dizendo: eu estou no controle, meu filho, pode dormir tranquilo. Tem um hino que diz assim: pode dormir tranquilo, porque quando você acordar vai ter surpresa. E a Bíblia vai dizer que Jesus permite que venha um vento. Olha que interessante, quando eu olho a Bíblia e eu começo a analisar a Bíblia, eu vejo alguns ventos que vieram na história de alguns homens. Por que não dizer, quando Deus permite que Israel saia do Egito depois de 430 anos, 430 anos Israel ficou cativo, ficaram lá sendo escravo, amedrontados, perseguidos, mas Deus permite que Moisés tire o povo. A Bíblia vai dizer que quando Moisés está conduzindo o povo, a Bíblia vai dizer que de repente tem um mar na frente. Olha os obstáculos da vida, tem um mar na frente. Aí Moisés começa a clamar a Deus dizendo: Deus, o teu povo está desesperado, o Senhor tirou o povo da terra do Egito e nós vamos morrer no deserto. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Por que você está me clamando? Toca nas águas, Moisés, porque eu já te dei autoridade para romper os limites. Deus me traz aqui esta noite para dizer para alguém: Deus já deu para você a estratégia para romper os limites, e eu quero ser boca de Deus aqui. Deus vai te dar autoridade para romper aquilo que tem tentado impedir o projeto de Deus para a tua vida. Deus vai te dar estratégia para você romper. Deus olha para Moisés, e a Bíblia vai dizer que Deus diz para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Moisés olha e diz: eu não tenho nada a não ser uma vara. Toca nas águas. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo de número 14, que Moisés tocando nas águas, de repente o povo está olhando e o povo não está vendo, porque tem milagre que a gente não vê, tem milagre que a gente não visualiza de início. Mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés toca nas águas, acontece algo extraordinário, porque a Bíblia vai dizer que Deus soprou um vento ocidental. O que é o vento ocidental? Era um vento quente que vinha do deserto, e a Bíblia vai dizer que o mar não se abriu daqui para lá, mas o mar se abriu de lá para cá, porque a noite inteira Deus soprou um vento. Enquanto Deus está soprando um vento de lá, Deus está secando as águas do mar e dizendo: quando for pela manhã, o meu povo vai ter surpresa. Deixa eu profetizar aqui: tem um vento de Deus chamado vento da resposta que vai chegar sobre a tua vida. Talvez você não está vendo, talvez você não está contemplando, mas Deus está dizendo: você não está vendo, mas eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou... Oh glória! Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. A Bíblia vai dizer que a noite inteira o vento ocidental soprou de lá para cá. Israel não está vendo, porque Israel está esperando um milagre urgente. Tem coisas que a gente não vê, porque a gente está esperando um milagre urgente. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: acalma, eu estou trabalhando. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Enquanto você veio para esse culto, Ele está cuidando da tua casa. Quem crê? Enquanto você veio para esse culto, Ele está cuidando da tua família. Quem crê? Enquanto você veio para esse culto, Ele está abrindo portas. Enquanto você veio para esse culto, Ele está curando. Enquanto você veio para esse... Se fosse você, eu levantava a mão para adorar, porque Ele está dizendo para você: enquanto você está aqui, eu estou agindo aonde
você não está vendo. Você pode ser boca de Deus para esse crente do teu lado. Diga para ele: Deus está agindo naquilo que você não vê. Oh, aleluia. Eu recebo esta palavra aqui esta noite. Deus está agindo aonde você não está vendo. Mas Ele está dizendo: não é porque você não está vendo que eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Deus vai romper esta noite. Eu creio nesta palavra. Deus vai romper esta noite. Deus vai romper esta noite. Mas se prepare, porque a notícia vai correr. Deus abençoou a casa dele. Deus abençoou a casa dela. Por quê? Porque eu fui com o coração aberto para acompanhar as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus foi derramada sobre a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que o que você não está vendo, Deus está fazendo. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. A Bíblia vai dizer, aleluia, a Bíblia vai dizer que a noite inteira o vento soprou. Moisés não está vendo. Aí eu imagino alguém olhando para Moisés e dizendo: mas Moisés, você já rompeu, você já tocou nas águas e nada aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão dormindo, Deus está abrindo o mar. Não, você perdeu, você não entendeu. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. Descansa o teu coração, porque enquanto você dorme, Deus trabalha. O problema da gente é que a gente às vezes quer trabalhar no lugar de Deus, mas Deus está dizendo: deixa na minha mão que eu sei trabalhar. Oh, olha o que a Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: você está preocupado demais, você está desesperado demais, entrega nas minhas mãos porque eu cuido, entrega nas minhas mãos porque eu faço, entrega nas minhas mãos porque eu trabalho. Você não está vendo, mas eu estou agindo, e quando você levantar, os teus olhos verão as maravilhas de Deus. Quando eles levantam de manhã, a Bíblia vai dizer que as águas do mar havia se aberto no meio, formando uma parede aqui, e olha o que a Bíblia vai dizer: e Israel passou em terra. Você pode profetizar esta noite: o que eu não estou vendo, Deus está fazendo. Quantos acreditam nesta palavra aqui esta noite? Se prepare para viver o extraordinário de Deus, porque esta noite é noite de resposta para a vida de alguém aqui. Esta noite é noite de resposta para a casa de alguém aqui. Esta noite é noite de resposta para a finança de alguém aqui. Esta noite é noite de resposta para a saúde de alguém aqui. Esta noite é noite de resposta para a vida espiritual de alguém aqui. Deus está agindo. Outro vento que me chama a atenção dentro da Bíblia, e era um propósito de Deus, está no livro de Ezequiel, capítulo número 37. A Bíblia vai dizer que soprou, Ezequiel profetizou, e soprou os 4 ventos: leste, oeste, sul, norte. O que Ezequiel estava dizendo? Vem Espírito dos 4 cantos e sopra o vento. Aí a Bíblia vai dizer que soprou 4 ventos. Aí eu aprendo dentro da Bíblia, era Deus dizendo para Ezequiel: enquanto você clama, eu sopro o vento, e esse vento veio para dar estabilidade para aquele corpo. Porque a Bíblia vai dizer que era só ossos. Quem olhava dizia: não tem vida, não tem perspectiva. Mas aonde chega a presença de Deus, tem vida. Deus está dizendo aqui esta noite: eu vou dar estabilidade, porque se sopra o vento de um lado, o corpo ia pender, se sopra só de um outro lado, o corpo ia pender. Aí ele falou: vou soprar dos 4 cantos para dar estabilidade para esta vida. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepare que vai ter estabilidade no ano de 2024 para a tua vida.
É alguém olhando e dizendo: ano de 2024 não está sendo um ano bom, já estamos no quarto mês e as coisas não caminham ainda, mas eu vim profetizar esta noite, tem estabilidade de Deus chegando. Eu recebo esta palavra, quem recebe? Tem estabilidade de Deus chegando para a tua vida. Você não vai prender para um lado, você não vai prender para o outro. Ele está te dando firmeza esta noite, Ele está te dando estabilidade esta noite para cá. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio do mar, eles estão longe, porque, irmãos, no meio do mar, aí, dá-se a ideia, no meio, já que já andou metade do caminho, não dá para voltar para trás, mas aí o vento está forte demais, nós estamos no meio, mas era Jesus ensinando eles, quando o vento estiver forte demais, quando a tempestade estiver forte demais, lembra quem está com você, lembra quem está no teu barco, lembra quem falou para você subir no barco, lembra quem te convidou para sair do que te limita. Deus esta noite me traz aqui para te dizer, Deus não te convidou para você ficar limitado, esperando, olhando para ver o que vai acontecer. Ele te chamou para entrar no barco e ir, aleluia. Ele não disse que não viria problema, Ele não disse que não haveria choro, Ele não disse que não haveria tribulação, mas Ele disse, nós vamos chegar aonde a palavra dele foi liberada. E eles estão debaixo de uma ordem, e a ordem de Jesus foi: vamos sair daqui. Por quê? Porque Jesus tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Ir para a terra dos Genezarenos, ou na terra de Gadara, que era do outro lado, porque Jesus tinha uma missão lá. Aí, na cabeça dos discípulos, nós vamos perecer, porque nós saímos do lugar da nossa estabilidade, que nós estávamos estável, e nós entramos num barco no meio da noite, agora nós vamos morrer. Irmão, você já parou para imaginar? Tem momento que nós resolvemos seguir a voz de Deus, e nós tomamos algumas decisões na nossa vida, aí nós ficamos olhando e falando, mas Deus, não foi o Senhor que falou para mim? Ele disse, fui eu, e se eu falei, eu cuido do que eu falei. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você que esta noite? Se eu falei, eu cuido de sustentar o que eu falei para a tua vida. Se eu falei, descansa o teu coração, porque Deus te trouxe aqui esta noite para dizer, eu sustento aquilo que eu falei sobre a tua vida. Porque aqueles homens, meus irmãos, estavam estáveis aonde eles estavam. E foi Jesus que deu a ordem para eles saírem de lá. E o mesmo Jesus que deu a ordem não ia deixar eles perecer na beira do caminho. Deus não te trouxe até aqui para te ferir. Deus não te trouxe até aqui para te matar. Deus não permitiu você chegar até aqui para agora dar tudo errado. Descansa o teu coração. É só uma fase. Tem coisas novas de Deus chegando para a tua vida. Ele permitiu o vento, sim, Ele permitiu o mar estar bravio, sim, mas esse mar bravio é só para te ensinar que você tem um Deus que está no controle, que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que não te abandonou, que você tem um Deus que quando Ele diz, fica na minha dependência, eu cuido. Jesus permite que o vento venha. Jesus permite que o vento venha para os discípulos entender que tem coisa que a gente precisa depender dele. Jesus permite que o vento venha sobre aquele mar, sobre aquela embarcação, para que os discípulos possam entender que eles não são dependentes de si, mas é dependente dele. Porque a Bíblia vai dizer que está tudo dando errado, eles estão desesperados. Até que eles lembram, opa, peraí, mas quem que deu a ordem para a gente subir no barco? Quem que deu a ordem para a gente ir para o outro lado? Foi Jesus. E aonde está Jesus? Dormindo. Mas você já viu alguém dormir na tempestade? É só quem tem um controle dorme na tempestade. Deus me traz aqui esta noite com uma palavra para a tua vida.
Se prepare, porque aquele que tem o controle da tua casa, da tua vida, da tua história, Ele está dizendo: é noite que eu vou acalmar as tempestades da tua vida. Quem acredita nesta palavra aqui esta noite? É noite que eu vou colocar as coisas no lugar, porque tem hora que Deus precisa permitir que algumas coisas aconteçam, para que alguns ventos aconteçam, para que as coisas possam entrar no lugar. E é de repente, irmãos, que Jesus começa a fazer o extraordinário. É de repente que Ele começa a trabalhar, e Ele está dizendo: eu vou trabalhar na tua vida, vai ser tão extraordinário, que quem está do lado de fora vai começar a dizer: como pode Deus fazer um negócio tão grande assim? Eu vim profetizar em nome de Jesus, que você vai ter história para contar, que você vai ter experiência para contar. Ele não vai te abandonar no meio do mar, Ele não vai te abandonar no meio da tempestade. Ele está contigo, dizendo: sou eu que cuido de você. Jesus está dormindo. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está dormindo, os discípulos estão preocupados. Aí eles lembram: Jesus está no barco. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão acordar Jesus. Quando eles vão acordar Jesus, Jesus levanta. E a primeira coisa que Jesus faz é repreender o vento. Ele a repreende. Ele acalma a tempestade. Ele acalma o mar. Aí depois Ele vai tratar com os discípulos. Eu não entendi, pastor. Ele está dizendo: primeiro eu vou colocar as coisas no lugar. Aleluia. Oh, glórias. Primeiro eu vou colocar as coisas no lugar. Esta noite Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Mar, você precisa ficar quietinho. Vento, você precisa se aquietar. Mar, você precisa ter paz, porque primeiro Ele vai acalmar o que está tudo desestabilizado. Ele vai acalmar tudo aquilo que está sendo transtorno. Primeiro Ele coloca as coisas no lugar, para depois chegar para os discípulos e dizer: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Eu estou com vocês e vocês ainda temem. Eu estou com vocês. Essa noite Jesus está dizendo para as nossas vidas aqui: eu vou começar a colocar as coisas no lugar, vai ter bonança. Quem acredita nesta palavra aqui esta noite, se prepare, porque Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Talvez Ele deu permissão para algumas coisas acontecerem, mas simplesmente para você entender o que é dependência. E não tem coisa melhor do que a gente depender de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente depender de Jesus, porque às vezes dependemos dos amigos, os amigos falham, os amigos vão embora na hora que nós mais precisamos, mas todas as vezes que eu dependo dEle, Ele aparece dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Oh, glória! E esta noite Ele me traz aqui para dizer: eu estou com você, estou na tua história, estou na tua vida, estou na tua casa, estou nos teus negócios. O barco não vai naufragar, o barco não vai afundar. Mas pastor, alguém falou que vai ter divórcio. Deus esta noite está dizendo: não vai ter, porque eu vou colocar as coisas no lugar. Alguém falou que vai ter falência, mas Ele está dizendo: não vai falir, porque eu vou colocar as coisas no lugar. Alguém falou: está debilitada a saúde, mas Ele me traz como profeta esta noite para dizer: eu estou colocando as coisas no seu devido lugar. Quem crê, quem crê, quem crê? Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos estão olhando para Jesus e eles estão maravilhados. Eles estão maravilhados, porque Ele acalma o vento, Ele aquieta o mar. Aí um olha para o outro e diz: que tipo de homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, se fosse mensurar quem Ele é. Oh, se fosse mensurar quem Ele é, faltaria palavras. Ele é aquele que abre o mar. Se fosse mensurar quem Ele é,
Ele é o mesmo que quando Abraão olhou e disse: ah, menino, Deus vai prover para a gente o cordeiro. Quando Abraão estende as mãos para sacrificar o menino, a voz brada: não faça nada, Abraão, olha para trás, tem providência. Ele é o mesmo, como nós ouvimos aqui, aleluia, que quando Ana vai para o altar, e está lá ele olhando para Ana, dizendo: está embriagada, Ana, mas de repente Ana fala: não, eu estou contrita de coração. Aí Eli vai entender e vai dizer: no tempo determinado abraçará o menino. Um ano depois, Ana volta para o altar dizendo: eu estou entregando a promessa, porque aquele que ouve oração, ouviu o meu clamor. É Ele a resposta para a tua vida. Quem Ele é? Ele é aquele que um dia Gideão olhou e disse: são muitos os homens que vêm contra nós, e nós somos pequenos. Mas a Bíblia vai dizer que com tocha, com cântaro, com buzina, Gideão venceu. Porque aonde ele chega, não precisa de 30 mil, não precisa de 20 mil, não precisa de 50 mil, é só 300, porque eu vou na frente. Mas é 300 e nós não temos condição, porque não estamos preparados para a guerra. Mas pega a buzina, pega cântaro, pega a buzina, pega cântaro, porque eu vou fazer milagre. É Ele que está aqui esta noite. Se fôssemos classificar quem Ele é, Ele é aquele que chegou para um homem que está há 38 anos na beira de um tanque, e ele escuta a voz dizendo: queres ficação? Aí o moço vai olhar para ele e vai dizer: eu não tenho ninguém que me coloca no tanque quando a água é agitada. Aí ele olhou para o moço e disse assim: levanta, toma a tua cama e anda. Mas tem uma coisa, leva a cama para tu não esquecer de onde você saiu. É Ele que está aqui esta noite. Quem é esse homem? Ele é o mesmo que quando chega em Betânia, Marta vai correndo, Maria olha para ele e diz: tu chegou atrasado, não dá mais, morreu. Aí ele olha e diz: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele está aqui dizendo esta noite: eu abro cadeias, eu quebro muralhas, eu derrubo cadeias esta noite, porque eu sou e eu estou aqui. Quem acredita nesta palavra esta noite? Aí alguém olha e diz assim: mas viu, faz 4 dias, aos olhos humanos, 4 dias já não tem mais jeito. Não tem jeito para quem está do lado de fora, mas para quem está visualizando do lado de dentro, como eu vejo, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que é impossibilidade, mas eu vejo o que é possibilidade, porque Ele mesmo disse: para Deus não há impossível. Esta noite Ele me traz com a palavra da tua vida: não há impossível para Ele está entrando com providência na tua vida. Se for preciso, Ele remove a pedra. Se for preciso, Ele chama para fora. Mas ela vai ter vida, porque Ele é aquele que dá vida. A Bíblia vai dizer que do lado de fora do barco havia vento, mas do lado de dentro do barco havia bonança. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Eu posso ser boca de Deus para a tua vida? Aquele mesmo que acalmou os ventos, aquele mesmo que acalmou a tempestade, está aqui esta noite para te dizer: se prepare, porque as bênçãos de Deus vai acompanhar a tua vida. Quem acredita nesta palavra aqui esta noite? Talvez Ele permitiu algumas coisas acontecer, mas não foi para ferir você ou para acabar com a tua história, mas foi para te colocar novamente na rota que Ele queria que você estivesse, porque a palavra dele liberada é: você vai chegar independente da situação. Você pode ser boca de Deus para a vida de pelo menos uma pessoa. Diga para ela: independente da dor, independente do vento, você já tem um destino. Oh, glória, oh, glória. Quem crê nesta palavra aqui esta noite?
Com vento ou sem vento, você já tem um destino. E o destino já foi programado por Ele. É o outro lado. Porque a palavra de Jesus não é até o meio do caminho. A palavra de Jesus não é até a metade. A palavra de Jesus é: nós vamos lá. Você está entendendo? A palavra dele é: você não vai até o meio do caminho e vai voltar para trás. Não! A palavra dele é: nós vamos para o outro lado. E eu profetizo esta noite que nós vamos chegar no lugar que Ele prometeu. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a tua vida, mas a promessa dEle para a tua vida é: nós vamos chegar no lugar que Ele prometeu. Um dia Ele olhou para um moço, investiu num moço chamado de José. Todo mundo olhava para José e dizia: esse moço tem jeito não. Os irmãos de José aborreciam ele, invejavam ele, odiavam ele, venderam ele na casa de Potifar. Ele foi perseguido, foi para a prisão, mas ele está debaixo de uma palavra. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Passa o tempo que passar, mas o que Deus prometeu vai acontecer na tua vida. Eu estou crendo nesta palavra aqui esta noite. Tem uma palavra de Deus liberada para as nossas vidas esta noite. O tempo pode demorar, mas a promessa dele não tarda. Ele é fiel para cumprir o que ele falou. E ele está dizendo: o que eu falei para a tua casa ainda está de pé. O que eu falei para a tua vida, oh meu Deus do céu, eu sinto Deus pregando no meu coração aqui esta noite e dizendo para alguém: o que eu prometi ainda está de pé. Aquieta o teu coração. O que eu prometi ainda está de pé. A palavra liberada ainda está de pé. Não é porque aconteceu algumas coisas no caminho que você vai desistir. Ele está no controle da tua vida. E a Bíblia vai dizer que ele repreende o vento, ele aquieta o vento, e chegou uma grande calmaria. Se prepare para viver a calmaria de Deus. Capítulo de número 4, verso de número 35. Naquele dia, sendo tarde, ele disse: passemos para o outro lado. Capítulo de número 5, verso 1. E eles chegaram do outro lado. Levanta a mão que eu quero ser boca de Deus para a tua vida. A palavra de Deus liberada para a gente é: o outro lado te espera. Você começa, pelos olhos da fé, você já pode começar a contemplar o que Deus irá fazer na tua vida. Mas pastor, eu estou atravessando a pior fase da minha vida, mas você está debaixo de uma palavra. E o vento não vai anular o projeto de Deus para a tua vida. As provações não vão anular aquilo que Ele liberou para a tua casa. As decepções não vai anular aquilo que Ele prometeu para a tua história. Decepções? Vem. Ventos? Vem. Tribulações? Faz parte. Mas a palavra está liberada, nós iremos. Eu recebo esta palavra aqui esta noite, nós iremos. E você vai ver que eles passam por grandes desafios, mas eles chegam aonde Jesus prometeu. Sabe por quê? Porque a palavra não era de Pedro, a palavra não era de Tiago, a palavra não era de João, não era de Judas, não era, a palavra era dele. Nós vamos, oh glória. E eu quero profetizar esta noite que aquele que deu a palavra é fiel. Aquele que deu a palavra cuida, sinta o cuidado dele sobre a tua vida esta noite.
Receba o cuidado dele para a tua história esta noite. Ei, esta angústia não pode anular a palavra dele na tua vida. A depressão não pode anular a palavra dele na tua vida. As dores não podem anular a palavra dele na tua vida, porque esta noite ele está dizendo: eu pego tudo isso, repreendo, coloco calma e digo: nós chegamos aonde eu prometi e nós iríamos chegar. Eu sou boca de Deus para a tua vida esta noite para te dizer: por mais difícil que seja, por mais complicado que esteja, não esqueça quem está no controle da tua história. E quem está no controle da tua história é Ele. As coisas podem acontecer, mas Ele não perdeu o controle. Se olharmos dentro da história, grandes tempestades vieram, grandes tribulações vieram, mas Ele sempre esteve no controle. E sabe o que Ele disse para mim? E eu já termino: não é agora que eu vou perder o controle da tua vida. Quem recebe esta palavra aqui esta noite? Não é agora que eu vou perder o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua história. Você crê nisso? Então se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare para viver uma nova experiência de Deus na tua vida. Porque este processo é só um processo para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Ele está dizendo: esta noite é noite de resposta. Esta noite é noite que eu estou trazendo estabilidade para você suportar os processos da tua vida. Deus está te dando estabilidade para você alcançar aquilo que Ele prometeu para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para o ministério. Está chegando uma bonança de Deus, está chegando uma calmaria de Deus, está chegando estabilidade de Deus, tem resposta de Deus chegando para a vida de alguém. Talvez você não entendeu processo, mas Deus está dizendo: tem coisa que a gente não entende, mas o importante é: eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Você recebe esta palavra aqui esta noite? Se você recebe aonde você está, se você pode, se coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero profetizar esta noite, que é noite que Jesus está colocando as coisas no lugar. Eu recebo. Quem recebe esta palavra? Eu quero profetizar que Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar esta noite. Quantos recebem esta palavra esta noite? Eu não sei qual é o tipo de adversidade que você enfrentou no meio da sua caminhada. Mas pastor, eu deixei o que eu fazia. Eu abandonei as velhas práticas para seguir Jesus. Porque Ele disse: entra nesse barco. Esse barco vai te conduzir a um lugar melhor. E no meio desta trajetória tudo deu errado. Mas Ele está dizendo: eu estou contigo. Quem vive na dependência de Jesus sabe que Ele cuida nos mínimos detalhes. Sabe o que Jesus quer nos ensinar esta noite? Ele quer nos ensinar a viver na dependência dEle. Porque a Bíblia vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Ele nunca perdeu uma peleja. E salmista Davi é enfático em dizer: os que confiam. Confiar é ter dependência. Confiar é se entregar. Confiar é acreditar sem deixar dúvida. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Os montes passam pelo vento, passam pela tempestade, mas permanece firme. Deus esta noite está te dando firmeza neste lugar.
Ele está te fortalecendo. Quantos recebem esta palavra aqui esta noite? Porque os ventos faz parte da nossa trajetória, mas Ele está te dando estabilidade para você suportar. Você acredita nisso esta noite? Então fecha os teus olhos aonde você está. Meu Deus, eu quero profetizar sobre as nossas vidas esta noite, que nós viveremos o extraordinário do Senhor. Deus, eu preguei para vidas aqui esta noite que tem projetos. Eu preguei para vidas esta noite aqui que tem uma palavra e a palavra foi liberada. Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que entraram aqui esta noite, que entraram, Senhor, e talvez estão vivendo a pior fase da sua vida, porque os ventos vieram forte, famílias desestabilizadas, os problemas são grandes, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem disse para nós, que se nós ouvirmos a tua voz, nós viveríamos o melhor desta terra. Então eu profetizo na vida do teu povo, Deus, que nós romperemos o limite e nós chegaremos do outro lado e contaremos os benefícios do Senhor, que nada e nem ninguém vai impedir de nós triunfarmos diante desta adversidade. E assim, Senhor, se tiver alguém que crê nesta palavra, eu profetizo que nós romperemos o limite e viveremos o extraordinário em nome de Jesus. Você crê nesta palavra esta noite? Então levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu, porque enquanto você está aqui, Ele está trabalhando. Enquanto você está aqui, Ele está agindo. Enquanto você está aqui, Ele está abrindo portas. Enquanto você está aqui, Ele está consertando o que estava errado. Enquanto você está aqui, Ele está colocando as coisas no lugar. E eu profetizo, você terá surpresa. Quantos acreditam nisso? Você terá surpresa, porque Deus está fazendo o melhor para você esta noite.